Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta sexta. Olá, Vera, boa tarde. Vera, hoje nós vamos falar a respeito desse conjunto de medidas da segurança que o presidente Lula está anunciando, né? E entre as que estão chamando mais atenção são aquelas relacionadas às armas, né? Os decretos relacionados às armas e que acabam trazendo aí muita diferença em relação à abordagem das armas que a gente tem na nossa sociedade, o que cada pessoa pode ou não ter em relação a número de armas principalmente, e é uma diferença gritante em relação ao que se permitia até aqui, o que era permitido no último governo. Agora, Vera, esse tipo de restrição deve de fato vigorar ou a gente tem o risco de esses decretos de alguma maneira serem questionados e de repente nem entrarem em vigor? Cássia, isso está sendo estudado desde o início do ano. Já havia acontecido uma série de revogações de legislações armamentistas do governo Jair Bolsonaro e elas também foram feitas por decreto, porque a maioria das mudanças que o Bolsonaro tinha estabelecido na legislação de armas no Brasil também tinha sido feita por decreto. É uma longa trajetória de vai e vem de decretos, porque a Câmara chegou a derrubar um e o Supremo Tribunal Federal derrubou a vigência de vários pontos de outros decretos do Bolsonaro. E aí veio o governo Lula e derrubou mais um tanto e fez um recadastramento de armas no Brasil. Então essas foram as medidas do início do ano. E o que eu ouvia no Congresso no início do ano era que se o Lula tentasse revogar tudo e tornar ilegais, por exemplo, os CACs, né, os clubes de atiradores e caçadores, isso poderia ser derrubado no Congresso. E por isso o governo acabou demorando mais tempo do que pretendia inicialmente para soltar esse decreto que saiu hoje embalado com um outro pacote que ataca outros eixos aí que a gente pode tratar num segundo comentário. E aí, o que ele está fazendo? Ele está limitando principalmente a atuação desses CACs e subordinando a fiscalização deles à Polícia Federal e não mais ao Exército. A impressão que se tem, o diagnóstico que o governo tem é que o Exército falhou na fiscalização do número de armas que poderiam ser adquiridas por esses CACs e principalmente num tráfico que passou a haver dessas armas serem legalizadas por serem de CACs e passarem a abastecer o crime organizado no paralelo. Então é isso que se quer evitar principalmente com esse decreto. Como o clima em geral para o governo melhorou no Congresso, e como o bolsonarismo vem perdendo força em razão do 8 de janeiro, em razão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas com as quais eu conversei, que antes eram muito cautelosas em relação ao que a Câmara, principalmente, faria em relação à legislação de armas, elas já são mais crentes hoje de que é possível que esse decreto passe pelo Congresso e não seja revisto, como aconteceu, por exemplo, com o decreto do saneamento, que aconteceu naquele primeiro momento do início do ano, em que a Câmara principalmente estava querendo pontuar para o Lula que não ia aceitar revogaço de tudo que ela já tinha analisado. Então agora a resistência a esses decretos deverá vir mais dos bolsonaristas mais radicais. E até em relação à bancada ruralista, que tinha muitas restrições, pode ser que passe pelo fato de que o governo não está mexendo na possibilidade de se ter armas no ambiente rural. Isso era uma coisa que era muito cobrada pelos ruralistas, que não se mexesse nisso, pelo fato de que lá eles se sentem muito à deriva, à mercê de bandidos, sem acesso à segurança por parte da polícia. Então, isso não foi mexido no escopo desse novo decreto, o que pode facilitar a sua tramitação na Câmara e no Senado, pelo que eu tenho colhido de reações logo assim de chofre, né? Logo depois do lançamento do decreto. Vera Magalhães, a gente vai continuar acompanhando isso com calma e, como você disse, num outro momento a gente fala também das outras medidas de segurança aí que vêm sendo anunciadas. Na semana que vem a gente volta a conversar. Um excelente fim de semana para você. E mais tarde no ponto final, né? Mais tarde no ponto final a gente ouve mais a Vera.
Um beijo, bom fim de semana para todos vocês, gente. Você também. Tchau, tchau.